Hoje a gente vai tirar um trecho do Livro dos Espíritos, pelo autor Allan Kardec, tá? Nessa edição aqui. Deixa eu tirar então um trecho. Capítulo 4, pergunta 197. Destino das crianças depois da morte. O espírito de uma criança, morta em tenra idade, é tão avançado como o do adulto? Algumas vezes, essa é a resposta, tá? Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se progrediu. O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o de seu pai? Isso é muito frequente. Vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? Esse tipo de ideia de que os pais às vezes podem ter um espírito mais avançado, porque é eles que acolhem, né, o espírito criança, na verdade ele não é um espírito criança, ele é só um corpo criança, e aquilo ali é só um corpo pai. Então, cuidado, não confundir o espírito com o corpo, tá? A criança que morre em tenra idade, não tendo feito mal, seu espírito pertence às categorias superiores? Se não fez o mal, não fez o bem. E Deus não isenta das provas que deve suportar. Se é puro, não é porque é criança, mas porque era mais avançado. De novo, não confundir o corpo criança com espírito. É um espírito que pode ser um espírito avançadíssimo. Não é porque era criança que ele é mais puro ou não. Depende, né, do estágio de evolução daquela pessoa, né, daquele espírito. Às vezes ela, né, morreu em tenra idade por uma prova, por um aprendizado que era preciso que o espírito passasse, ok? Porque a vida, frequentemente, é interrompida na infância. A duração da vida da criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do fim desejado. E sua morte, a miúde, é uma prova ou expiação para os pais. Isso aqui pode ser a questão que ele está falando. Então, pode ter interrompido uma existência anterior e o corpo, ele precisava, aquele espírito perdeu alguns dos corpos necessários, que são um pouco mais densos, eles perderam um pouco a capacidade de manter uma existência, por conta, às vezes, de alguma coisa sofrida em existências passadas. Então, ele precisa vir para tentar recuperar um dos corpos, que não necessariamente é o físico, pode ser o etérico, pode ser o emocional, que sofreram danos. Então, isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender, mas pode ser uma simples... vive pouco, mas forma bem os corpos mais densos, sem ser o corpo físico, para poder vir de novo, numa outra existência, né, encarnar novamente, e assim conseguir manter a estrutura de um corpo físico. Tá? Mas isso aqui a gente conversa outro dia. Até a próxima.